Eu sou a Cláudia Almeida e mais um episódio do quadro Pedaços de Mim. Quem está me acompanhando sabe que eu criei esse quadro falando dos nossos pedaços. Então eu peguei essa bolsa aqui de retalhos e cada pedaço desse eu comparei a um pedaço da nossa vida. Um lugar que a gente morou, um relacionamento, uma amizade, uma empresa onde a gente trabalhou. Então são pedaços de nós. E muitas vezes alguns pedaços dolorosos a gente deixa para trás, a gente não quer olhar. Ou o nosso inconsciente nos protegendo. Ele esconde como se tudo estivesse lindo, maravilhoso, como se tudo estivesse resolvido. Mas eu quero te fazer um convite. Eu quero que você olhe para a sua vida. E principalmente você que é empresária empreendedora, que trabalha com liderança, eu quero que você olhe mais profundamente ainda. Porque aqueles pedaços que a gente esconde, ou que a gente não vê e às vezes até não lembra, comanda a nossa vida. E se reflete no nosso negócio, nos nossos clientes, na forma como a gente contrata ou não consegue contratar os nossos colaboradores. Por exemplo, se você teve uma infância conturbada, pais separados ou pais juntos, mas relacionamentos complicados, uma mãe guerreira, provavelmente você é uma mulher forte. E uma mulher forte tem dificuldade, muitas vezes, de delegar, ou às vezes delega, mas tem dificuldade de confiar, de encontrar pessoas. Então trabalha demais da conta para fazer tudo. Ela vive sobrecarregada. E tudo isso por quê? Porque tem base lá na nossa infância, tem base na nossa adolescência, tem pedaços de você que precisam ser vistos, que precisam ser integrados, como se fosse costurado um no outro para te deixar inteira. E quanto mais você resolve e integra esses pedaços, o seu negócio também prospera. E quando eu falo de prosperar, de repente você faz muito dinheiro, eu acredito que você faz, porque você é capaz, você é competente, mas você faz dinheiro com peso, você está carregando tudo sozinha, você é administrativa, a vendedora, o marketing é tudo. E não é porque você faz pouco dinheiro, e não é porque você tem poucos clientes, é porque você não confia. Você acha que o seu negócio só depende de você. E enquanto você pensar assim, o seu negócio realmente não vai prosperar, realmente vai ficar difícil, realmente vai ficar cada vez mais pesado. E você pode pagar com a sua própria vida, pagar com a sua saúde, da qual você depende, né, 100% para tocar o seu negócio. Porque se a sua saúde para, tudo para. Então, eu quero te convidar hoje e vou contar uma experiência minha. Então, eu vou escolher aqui um pedaço. Vou escolher esse pequenininho aqui. Esse pedaço eu vou falar da minha infância, do 0 aos 4 anos de idade, óbvio, aquilo que eu lembro e aquilo que eu já olhei. Na minha infância, os meus pais se separaram, eu tinha acho que uns 3 anos, então eu quase não tenho memórias do meu pai. Ele não foi participativo, não foi presente. Hoje nós temos uma relação e tá tudo bem, tá tudo resolvido, mas eu não tinha muitas memórias com ele. E ao mesmo tempo, entre uns 4 e 5 anos, a minha mãe teve um câncer. E o meu irmão mais velho, na época com 15 para 16 anos, cuidou da minha mãe, ajudou a cuidar da gente. E aí foi um furdunço a vida, porque cada filho foi para um lugar. Eu fiquei com a minha avó materna. E minha avó, ela era do cuidado, comida na mesa, café da manhã, mas ela não era de conversar, ela não era de brincar, era o jeito dela. E eu fiquei ali sozinha, né? Na casa da minha avó, meu avô, a minha tia, a irmã da minha mãe, que ia para o hospital com ela, que acompanhava. E eu, criança ali, com meus 4 para 5 anos, eu escutava eles falando que minha mãe podia morrer, que minha mãe ia fazer uma cirurgia importante. A minha mãe estava fazendo químio, ela aceitou ser cobaia. E eu, criança ali de 4 a 5 anos, na minha cabeça era: meu Deus, eu não quero ser criada pela minha tia, a minha, né, a base ali eram os meus irmãos que estavam cada um num canto, então eu me sentia sozinha,
sem ninguém. Preciso contar comigo mesma, né? É eu comigo aqui. Então, minha avó, eu lembro uma vez contando para minha mãe que eu chorava e estava na janela e as lágrimas corriam, mas que eu não fazia escândalo, eu não fazia nada, a casa da minha avó era super silenciosa. Então, a minha criança entendeu que ela não podia dar trabalho. Eu cresci com medo da minha mãe morrer. E, enfim, a minha mãe fez a cirurgia, ela voltou para casa, e aí quando ela ia dormir, mais de 60 pontos na barriga, ela dormia segurando a minha mão. E eu lembro que qualquer coisinha que ela mexia na mão, eu acordava, porque eu ficava com medo de ela vai morrer. Então eu preciso proteger a minha mãe. Então desde criança eu saí do meu lugar e eu assumi um papel de mãe da minha mãe. A minha criança entendeu que para ter mãe, a minha mãe era frágil. Ela precisava proteger, ela precisava ser melhor aluna, ela precisava ser excelente. Para quê? Para proteger a mãe. E assim eu fiz. Eu cresci fora do meu lugar. Eu cresci sendo mãe dos meus irmãos, mãe da minha mãe. E eu cresci me isolando quando eu tinha um problema. E eu cresci, eu só posso contar comigo. Então eu levei anos da minha vida e tive que passar bastante perrengue para aprender a pedir ajuda, para aprender a aceitar ajuda. E mais tempo ainda, aprender a falar quando algum problema acontecia. Porque o meu normal era me isolar. Afinal de contas, a minha criança aprendeu. Eu só posso contar comigo. Eu estou sozinha nessa parada aqui e sou eu com eu mesma. E na verdade não é assim. E isso se refletiu no meu trabalho. Eu fui uma mulher guerreira, né, que sempre trabalhava em empresas onde estava uma desordem e eu entrava para botar a ordem. Eu entrava para organizar, para criar procedimentos, processos, criar as políticas da empresa. A minha mesa parecia a fila do INSS, um monte de gente pedindo conselho, não sei o que lá. Eu sempre trabalhei muito. Até que em algum momento eu comecei a pensar. Falei, gente, toda empresa que eu vou eu trabalho muito. O problema é a empresa ou o problema sou eu? E eu vi que o problema era eu. E eu comecei a ter clareza de algumas coisas. E aí, eu falei que minha última empresa eu queria um trabalho como secretária executiva, uma rotina mais tranquila, e de fato isso veio. E foi um super desafio. Por quê? Porque eu estava acostumada com muito trabalho, pauleira, correria, loucura, porque a gente é acostumado com isso. E a gente aprendeu a normalizar essas loucuras. Então, de repente, você está em uma vida corrida para lá e para cá e cliente... Ai, é loucura, mas não é normal. E o que me salvou, gente, de não adoecer a vida inteira, é que como eu via minha mãe doente, né, eu muito criança, eu sempre procurei cuidar muito da minha saúde e principalmente das minhas emoções. Eu não entendia, eu não era terapeuta ainda, eu não era nada, mas eu era curiosa. E eu falava, ah, tá doente porque tá doente. Eu falava, não, tem que ter alguma coisa por trás disso tudo. Então eu sempre fui muito curiosa, muito de investigar, muito de ler, muito de me cuidar. E assim foi feito. Então, eu sei que você hoje que é empresária, empreendedora de sucesso, fatura bem, mas talvez um pedaço seu precisa ser integrado, precisa ser visto. E aí eu te convido hoje a parar um pouquinho, fecha os seus olhos, respira profundamente, segura a respiração, 1, 2, 3 e solta. E vai se trazendo para o aqui e agora. E veja você, do 0 aos 5 anos de idade, o que você lembra da sua história? O que você lembra da sua infância, as pessoas importantes? Como é que os seus pais ou as pessoas que te criaram, como é que eles viviam? Como é que era o ambiente? Como é que era o seu comportamento? Como é que você se sentia? E vai trazendo. E aí tem um caderninho do lado. E depois que você fizer isso, o tempo que for necessário, que você se sentir confortável para ficar nesse pedacinho da sua vida, ao terminar, pega um papel e caneta e escreva. Quais eram os seus medos, quais eram os seus comportamentos, o que você ouvia das pessoas, quem eram as pessoas em quem você confiava, como é que era esse ambiente e o que hoje desse pedacinho da sua vida que foi a infância
você traz para sua vida adulta e você traz para o seu negócio. E eu tô te falando isso porque eu sou mentora de mulheres e eu amo negócios e eu amo pessoas, né? 20 anos secretária executiva, 14 anos gerente, passei desde o meu primeiro emprego liderando pessoas. É um dom, é um talento, eu gosto de gente, acredito no ser humano. E eu fui desenvolvendo, né, a solucionadora de problemas, a que resolve, a que faz acontecer. E hoje eu tenho uma vida mais tranquila, hoje eu olho mais para mim e foi olhando para cada pedacinho da minha vida, integrando tudo, que eu me tornei inteira. E continuo olhando, porque a gente é como uma cebola, várias cascas, várias camadas. Quanto mais a gente olha, quanto mais a gente limpa, mais tem para limpar, mais tem para olhar. Então, eu quero te fazer esse convite. E logo mais eu lanço a minha mentoria para mulheres empresárias e empreendedoras. Mulheres que são filhas de mães guerreiras, filhas de mulheres fortes, porque você também é uma mulher forte. E se você ainda tem orgulho de ser chamada de guerreira, cruz credo, Ave Maria, vamos parar com isso, vamos querer a leveza, porque sim, é possível a gente ter um trabalho que a gente goste, a gente trabalhar sim, se dedicar a momentos de muita dedicação, mas conseguir curtir a vida. Porque nós estamos aqui para servir, curtir e evoluir. Então não adianta nada se você só está servindo, sem regar as suas próprias folhas, as suas próprias raízes. Você vai secar. Então não queremos mulheres secas, mulheres doentes, queremos mulheres saudáveis, lindas e maravilhosas e gostosas e milionárias. É isso. Então fique atento e quem sabe você vem para a nossa super aula, conhecer um pouquinho mais de você e ser inteira, integrar os seus pedaços para que o seu negócio seja ainda mais potente, porém com leveza, alegria e prazer.